O número abaixo, que é equivalente ao complexo 1 mais i sobre 1 menos i elevado a 2022, é. Então, a gente tem que calcular essa potência de números complexos. Antes de iniciar o cálculo da potência, é importante lembrar que as potências do número i possuem apenas 4 resultados diferentes, ou seja, i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é igual a i ao quadrado é igual a menos 1, e i ao cubo é igual a menos i. Então, a gente só tem esses 4 resultados possíveis. Se eu for aumentando o expoente, a gente vai ver que os resultados vão se repetindo em relação a esses 4 valores de forma cíclica. Prosseguindo, então, antes de iniciar, a gente vê que aqui a base da minha potência ela não é o i, ela é uma divisão de 1 mais i por 1 menos i. Então, eu preciso, antes de fazer o cálculo dessa potência, resolver essa divisão, que está entre parênteses. Para isso, eu vou olhar para o denominador dessa fração, que é 1 menos i. Então, esse denominador, 1 menos i, para iniciar o processo de divisão, eu vou achar primeiro o conjugado dele. Qual é o conjugado do número 1 menos i? É o número 1 mais i, que eu obtenho simplesmente trocando o sinal da parte imaginária. Repare que a parte real é 1, continua a mesma. Eu troco o sinal apenas da parte imaginária. Prosseguindo, eu vou resolver então a divisão. 1 mais i dividido por 1 menos i. Para iniciar essa divisão, eu vou multiplicar numerador e denominador da expressão que eu quero calcular pelo conjugado do denominador. Então, repare, o denominador é 1 menos i, o seu conjugado é 1 mais i, e eu vou pegar a divisão que eu quero efetuar e multiplicar em cima e embaixo por 1 mais i. Tá certo? Então, eu inicio descobrindo o conjugado do denominador para multiplicar a divisão, numerador e denominador, pelo conjugado que eu encontrei. Prosseguindo, como que eu vou desenvolver essa expressão? Então, eu tenho uma multiplicação de 2 números complexos no numerador e eu tenho uma multiplicação de 2 números complexos no denominador. Para isso, eu reescrevi a expressão aqui embaixo e a gente vai usar a propriedade distributiva. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 1, vai dar 1. Logo depois eu vou fazer 1 vezes i, dá 1i. E aí eu vou prosseguir. I vezes 1 dá 1i. E aí o próximo é i vezes i. I vezes i dá i ao quadrado. Certo? Então eu desenvolvi essa multiplicação no numerador e de forma equivalente eu vou desenvolver a mesma multiplicação que está aparecendo no denominador. Então 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes mais i mais 1i, menos i vezes 1, menos 1i, e menos i vezes mais i dá menos i ao quadrado. Desenvolvidas essas multiplicações, numerador e denominador, eu vou passar as substituições que eu conheço. Então, a gente sabe que a potência i ao quadrado vale menos 1, e eu vou trocar isso por menos 1, i ao quadrado por menos 1, no numerador e denominador. Fazendo essa substituição, também vou reparar que, para simplificar a expressão, eu posso somar 1i com mais 1i. E no denominador eu posso cancelar esse menos 1i com mais 1i. Prosseguindo então, 1i com mais 1i fica 2i. Eu tenho 1 aqui do lado esquerdo e o i ao quadrado foi substituído pelo menos 1. No denominador, cancelando menos 1i com mais 1i, eu vou ficar com 1 menos i ao quadrado eu troco por menos 1. Então aqui eu vou continuar a divisão, vou reparar que esse 1 do numerador vai cancelar com menos 1, sobrando 2i. E no denominador eu vou ficar com 1 menos menos 1. Repare que tem o menos da expressão e tem o menos do menos 1, que é o i ao quadrado. Então, 1 menos menos 1 dá mais 2. Então, dividindo 2i por 2, eu vou chegar no resultado que é i. Ou seja, essa expressão, essa potência, tem uma base, que era essa divisão, e eu acabei de resolver e descobrir que isso vale i. Então, eu vou calcular, na verdade, trocar essa expressão, essa divisão, por i. E o meu resultado, o resultado que eu procuro agora, é o resultado de i elevado a 2022. Certo? Como nós vimos anteriormente, eu tenho 4 resultados possíveis para potências de i. Então, eu não vou fazer i elevado a 2022 multiplicando i por i 2022 fatores. Eu vou simplesmente, primeiro, me atentar que, para fazer essa divisão, eu vou pegar os 2 últimos algarismos do meu expoente, que é o 22, formam o número 22. Então, i elevado a 2022 vai ser igual a i elevado a 22. E aí eu vou fazer a divisão de 22
por 4. Por que por 4? Porque eu tenho 4 resultados possíveis para as potências de i. Vou verificar que o resto dessa divisão, 5 vezes 4, 20, 22 menos 20, o resto é 2. Ou seja, i elevado a 22 é a mesma coisa que i elevado ao resto dessa divisão, que é i ao quadrado. Ou seja, eu vou chegar em i elevado ao quadrado igual a menos 1, porque é esse o valor de i ao quadrado. E assim a gente resolve esse tipo de expressão de potência de números complexos, resolvendo primeiro o que está entre parênteses, a base, fazendo a divisão, depois elevando ao 2022, e aí sabendo que para elevar uma potência de i a um número maior, basta eu pegar os dois últimos algarismos e ver qual é o resto da divisão desses dois últimos algarismos por 4. Resultado, menos 1.